Olá, segundo ano! Hoje, na nossa revisão da disciplina de matemática, eu vou fazer com vocês o passo a passo da atividade dos saberes para que fique mais fácil para vocês realizarem ela. Então, lá no começo da atividade, nós vamos falar sobre a conversão do valor do dinheiro. Então, por exemplo, quando nós temos determinada quantidade de moedas, nós conseguimos chegar a um determinado valor de cédulas. Então, lembrem daquela forma que nós sempre trocamos, né? Quando o material dourado chega em 10 unidades, ele troca para uma dezena. Quando lá nos litros, né, nos mililitros chegam a determinada quantidade, eles mudam para litro. Milímetros também, o comprimento muda. Então, a maioria das contagens, a maioria das representações de quantidade, elas fazem dessa forma, né? Até mesmo na contagem normal dos números, quando nós contamos até o 9, depois troca para 10, depois quando contamos até o 29, troca para 30. Então sempre ela vai trocando. Dessa mesma forma funciona com o dinheiro. Quando chega a determinadas quantidades, nós podemos trocar. Nós podemos pensar que dentro de R$10 podem caber diversos tipos de valores. Nós podemos ter 5 notas de R$2, nós podemos ter 2 notas de R$5. Então, nós vamos pensar dessa forma. Quantas moedas de R$1 cabem dentro de uma nota de R$10? Passando para a questão 2, Geraldo quer comprar esta bicicleta usada. Para isso, está guardando dinheiro todo mês. Ele já possui R$65. Qual é o valor em reais que ainda falta guardar para comprar a bicicleta? Lembrando que para fazer esse tipo de cálculo, né, para ver quanto sobra, quanto falta, qual que é a conta que nós precisamos fazer, né? Quando nós precisamos descobrir qual é aquela outra parte ali, o que sobra, o que está faltando, qual é o cálculo que nós precisamos fazer para poder descobrir? Nós precisamos ver, né, qual que é o valor da bicicleta. O valor da bicicleta é R$100. E Geraldo ele já tem 65, então essa diferença do 65 até chegar ao 100, qual é a diferença, né? Quantos reais que faltam? É isso que nós precisamos descobrir. A questão 3 é uma questão de observação, de raciocínio de vocês. Vocês podem estar também fazendo risquinhos ali ao lado, tem um espacinho para vocês fazerem a conta se precisar, escrever, fazer as anotações para vocês poderem entender. Porque embaixo tem algumas instruções. Então, para brincar com esses bichinhos de pelúcia, a Lúcia chamou mais 2 amigas. Ela vai distribuir igualmente os bichinhos entre ela e as amigas. Então, todo mundo vai ficar com a mesma quantidade de bichinhos. Então, vamos pensar, né? São 2 amigas, mas também tem a Lúcia. Então, quantas pessoas que tem? E cada uma delas precisa ter a mesma quantidade de animais. Vocês vão observar, né? Quantos bichinhos cada uma vai receber? 3, 4 ou 6? Lá na questão número 4. Para medir o comprimento deste lápis, usamos palitos de fósforo e prendedores de roupa. Então, percebam ali que o lápis, né? Um lápis inteiro equivale a 3 palitos de fósforo e a 2 grampos de roupa. Sobre o comprimento do lápis, escreva V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas. A, B e C vão realizar a leitura e vão ver, né? Se realmente é verdade o que aquela frase está falando ou não. Não tem nada a ver com a imagem, é falso. Então, vocês vão sempre observar, leia a frase, olha ali a imagem. Tem a ver com a imagem? É isso mesmo que a imagem está mostrando? Se sim, vai colocar verdadeiro. Se não, vai colocar falso. Na questão 5, nós vamos falar sobre os comprimentos. A trena é um objeto que é muito utilizado para medir tamanhos. Principalmente os pedreiros, né, em obras é bastante utilizado, porque a trena ela tem mais metros, né? Uma fita métrica, ela possui apenas 1 metro, tem algumas que tem 1,20 m, 1,50 m, mas uma trena, ela possui 5 metros. Então, para medir locais maiores, mais compridos, a trena é o mais indicado. Percebam que ela tem diferença nas cores dos números. Vocês vão observar, assim, ela tem uma sequência e ela vai trocando a cor dos números. Então, ali está perguntando qual é a cor do número 44 nessa trena. O número 44 não está aparecendo ali, mas de acordo com a sequência que está aparecendo, qual seria a cor do número 44 seguindo essa mesma sequência?
Na questão 6, nós vamos falar um pouquinho sobre a calculadora. Lembra que a calculadora é um objeto que facilita a nossa contagem, a soma dos números. Nós precisamos prestar atenção nos botões que nós apertamos, né? Onde nós vamos apertar, se nós queremos uma conta de mais, nós precisamos apertar no local certo, uma conta de menos. Precisamos também observar a quantidade dos números que nós estamos botando. Se eu quero fazer uma conta com 3 algarismos, eu preciso prestar atenção exatamente quais são esses 3 algarismos. A calculadora, ela facilita muito na revisão, na correção das contas. É importante vocês sempre realizarem essas contas na mão, no papel, ali no lápis, para fazer a cabecinha funcionar, mas para vocês corrigirem, né, tirarem a prova ali, será que eu acertei mesmo? Será que eu aprendi? Pode usar a calculadora, usa, eu acertei, opa, o resultado deu diferente, então o que eu vou fazer? Vou apagar a minha conta, vou fazer de novo para ver se eu chego nesse resultado. Observando ali o número que está no visor da calculadora, vocês vão marcar qual é a alternativa correta dos botões que foram apertados. Na questão 7, nós vamos trabalhar novamente com a soma de valores. Marisa adorou o show da patinadora do circo. Em outro dia, ela foi com a sua mãe Mona Lisa comprar um par de patins e se matricular na escola de patinação. O par de patins custou R$ 326 e a matrícula R$ 112. Então, com base nessas informações, nós vamos realizar esse problema, né? Aqueles 2 valores foram os valores que a mãe da menina, da Marisa, gastou, né, para colocar ela nessa aula de patinação. Ela precisou comprar o patins, ela precisou pagar a matrícula. Então, com base nas informações, vocês vão descobrir o quanto que essa mãe gastou. Questão 8, novamente, vocês precisam observar as quantidades, os valores que foram gastos para poder entrar nesse circo. É mais importante observar nessa questão quais foram as pessoas que foram. Foram quantos adultos? Quantas crianças? Porque ali os valores são diferentes. O valor dos adultos e das crianças é diferente, então precisa ser analisado isso também. Foram 2, foram 3 adultos, foram uma criança, 2 crianças. Primeiro coloquem o valor de cada pessoa para depois poder descobrir, né, qual que é esse resultado. A questão 9, vocês podem estar utilizando uma régua para auxiliar vocês, para vocês poderem estar respondendo quantos milímetros tem dentro de 4 centímetros. Quanto será? Lembrando que dentro de 1 centímetro nós temos 10 milímetros. Então, dentro de 4 centímetros, quanto será que nós temos? E na questão 10, nós vamos lembrar um pouquinho lá sobre os símbolos que representam essas formas de medida, né, de quantidades. Nós temos os centímetros, as gramas, metros, milímetros e mililitros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês façam uma ótima atividade dos saberes. Boa sorte para todos. Qualquer dúvida é só me perguntar. Até amanhã!